Força magnética sobre uma carga em movimento e um campo magnético uniforme. O que a gente sabe disso? Que quando as cargas elétricas estão em movimento, vai originar ao redor dessa carga, né, um campo magnético. E esse campo magnético ele vai interagir com o campo no qual a carga é inserida. E essa interação vem do quê? Vai aparecer uma força magnética atuando sobre essa carga. Vamos discutir quais são as características dessa força. Como a força magnética vetorial, eu vou calcular um módulo através dessa equação aqui. Ó. A força magnética igual a QVB seno de θ. Q é a carga que será lançada naquele campo em Coulomb. V é a velocidade da carga em metro por segundo no sistema internacional. B é o campo magnético em Tesla que essa carga vai ser inserida nesse campo. E o ângulo θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então esse é o módulo da força que a carga vai experimentar quando inserida num campo magnético uniforme. Quais são as situações possíveis? Primeira situação, a carga abandonada em repouso é um campo magnético uniforme. Está lá o campo magnético, coloco minha carguinha aqui, ela está parada. Se ela ficar em repouso e essa força depende da velocidade da carga, a força magnética sobre a carga vai ser nula e ela vai permanecer com a velocidade igual a zero. Ela vai permanecer em repouso. Segunda situação, a carga com velocidade paralela ao campo. Está lá o campo magnético. O que significa ser paralela? Tem duas possibilidades de ângulo. Né? A velocidade pode ter a mesma direção e mesmo sentido do campo magnético, onde o ângulo θ será de 0 grau, conforme a figura, ou ela pode ser mesma direção, só que sentido contrário ao campo, onde o ângulo será de 180 graus. Mas em ambos os casos, o seno de 0 e o seno de 180 vai ser zero. Logo, a força magnética vai ser nula. E como essa carga já está com uma certa velocidade, se a força resultante sobre ela for nula, que é a força magnética, a carga vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Isso desprezando as forças gravitacionais. Terceira situação seria a carga com velocidade perpendicular ao campo magnético. Então está lá o campo, né? Se ela está perpendicular ao campo, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético será de 90 graus. Então está lá a carga inserida com uma velocidade perpendicular ao campo. Como o seno de 90 vale 1, a parte do seno de θ vai sumir da equação e ela é dada por essa fórmula aqui. Ó. Força magnética é a carga, velocidade vezes o campo magnético. Né? E o que vai acontecer? Essa força magnética ela vai agir sobre a carga com uma força resultante centrípeta. E só tem uma força resultante centrípeta atuando na carga, ela vai executar um movimento circular uniforme, certo? E a gente consegue calcular nesse movimento circular uniforme o valor do raio R, que é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Quanto que vale o raio dessa trajetória circular de uma carga sendo lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme? Tá, a força magnética, como a gente já citou, age com uma força centrípeta. Então, Fm, força magnética, é igual a força resultante centrípeta. A carga vezes velocidade vezes o campo é igual a mv ao quadrado sobre o r, que é o que nos interessa, que é o raio da trajetória circular. Passo o r multiplicando, o QVB dividindo, aí eu posso dividir aquele v ao quadrado por v e vai ficar só uma velocidade em cima. Olha o que sobrou. O raio da trajetória circular depende da carga, medida em Coulomb, da velocidade dessa carga, em metro por segundo, do campo magnético e da sua massa. Então eu consigo calcular o raio da trajetória circular quando você insere uma carga com velocidade perpendicular a um campo magnético. Quarta situação seria a carga com velocidade oblíqua ao campo magnético. Está lá o campo, esse ângulo da velocidade em relação ao campo vai estar maior que 0, menor que 90, qualquer outro ângulo. É um ângulo θ qualquer. Está aqui o lançamento, né, oblíquo em relação ao campo magnético. E a força magnética vai ser dada por carga, velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno desse ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Nesse caso, a carga vai realizar um movimento helicoidal, em forma de espiral,
dentro desse campo magnético. Direção e sentido, como que funciona? Regra da mão direita. Né? Eu posso usar... Na verdade, a força sobre carga, a gente vai usar duas regras. Vou mostrar as duas aqui. Primeiro, da mão direita. Um pouquinho diferente do que acontece com os campos sobre fios e espiras, solenoides, ela vai funcionar assim. Ó. Os dedos vão indicar o sentido do vetor campo magnético. O polegar indica o sentido da velocidade. E a palma da mão, quando eu uso a mão direita, você imagina um vetor perpendicular saindo da palma da tua mão, vai indicar o sentido da força magnética. Como se a frente da palma da sua mão indicasse o sentido da força. Bom, tem uma condição para isso. Quando a carga é positiva, a força magnética tem um sentido dado pela regra da mão direita. Para onde está virada a palma da sua mão, vai ser o sentido da força magnética. Se a carga for negativa, a força magnética tem um sentido contrário da palma da sua mão. Então fica esperto na hora de verificar o sinal dessa carga. Você tem a opção então de usar a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda. Olha como que funciona. O indicador vai ser o sentido do campo magnético B. O dedo médio vai dar o sentido da velocidade. E o polegar dá o sentido da força magnética. Então você tem que posicionar os três dedos de acordo com a figura na direção de cada vetor. Por exemplo, você vai posicionar o teu indicador no sentido do campo magnético, teu dedo médio no sentido da velocidade e o teu polegar vai dar o sentido da força magnética. Como que acontece com a regra da mão direita? Na regra da mão esquerda tem o mesmo procedimento ali. Ó. Se a carga é positiva, o sentido da força vai ser no sentido do polegar. Agora, se a carga for negativa, a força magnética vai ser contrária para onde está indicando o teu polegar. Tudo bem, gente? Valeu!